E se a reprovação no OIT não tiver nada a ver com o nível de inglês, mas sim com o jeito que o nosso cérebro funciona sob pressão? Sabe, a maioria dos profissionais de saúde parte do princípio de que se o inglês for bom, a aprovação vem. Mas vamos olhar isso mais de perto, porque essa ideia pode ser justamente o que está atrapalhando o sucesso. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E parece até meio absurdo. Afinal, anos de experiência clínica, lendo artigo científico, tudo isso deveria ser uma vantagem, certo? E de fato é, mas não do jeito que a gente imagina. A resposta, na verdade, está nas demandas cognitivas da prova, que testam algo muito mais específico do que o domínio da língua. Testam como o nosso pensamento funciona quando o relógio está correndo. O que o IT mede de verdade é a capacidade de processar informação clínica com precisão e velocidade, em condições de prova, sem cair em pegadinhas. Não é uma questão de decorar mais vocabulário, e sim de treinar o cérebro para manter a mira afiada sob pressão. Vamos dar uma olhada nos 3 erros cognitivos mais comuns que transformam essa prova num verdadeiro desafio. E aqui já vem a primeira grande ironia. A maior força de um profissional de saúde, todo o seu conhecimento, sua expertise, pode se tornar a maior fraqueza nesse exame. O nome desse erro é substituição clínica. Pensa assim, o exame não premia o que a gente sabe sobre medicina. Ele premia o quão bem a gente consegue ler e interpretar o que um texto específico está dizendo. A prova faz isso de propósito, coloca informações clinicamente corretas nas alternativas erradas, só para testar se a escolha vai ser baseada no conhecimento prévio ou na evidência que está ali, no papel. Essa frase resume o problema perfeitamente. A pergunta era sobre um paciente específico, mas a resposta veio de um padrão geral. No dia a dia da clínica, reconhecer padrões é o que nos torna eficientes. No OET, essa mesma habilidade vira uma armadilha. Então, o pulo do gato é o seguinte: depois de marcar uma resposta, faça-se as perguntas. Eu escolhi isso porque o texto diz ou porque o meu conhecimento clínico confirma? Se a resposta for a segunda opção, opa, acende o alerta. É hora de voltar para o texto e checar. Vamos para o segundo grande erro, que é ativado por um dos elementos mais cruéis do OET, a pressão do tempo. Isso aqui é algo que pode sabotar até as pessoas mais bem preparadas. Isso vira um ciclo vicioso muito rápido. A pessoa gasta tempo demais numa questão, olha para o relógio e aí o pânico se instala. A reação natural é acelerar, mas isso só piora tudo. O pânico em si já degrada a nossa precisão, ele ativa o nosso modo de sobrevivência e não o nosso pensamento analítico. A solução aqui tem 2 partes. Primeiro, é preciso construir resistência ao tempo durante a preparação. Não adianta querer aprender a lidar com isso só no dia da prova. Segundo, uma tática para o dia D, o pulo deliberado. Se uma questão está comendo mais de 90 segundos, marque e vá em frente. Uma questão em branco custa 1 ponto. Uma cascata de pânico pode custar 5. Agora, vamos ao terceiro erro cognitivo. Um que é especialmente relevante para quem não tem o inglês como primeira língua. É um hábito que muitas vezes passa despercebido, mas que, sob a pressão do OIT, vira um obstáculo gigantesco. Numa conversa normal, isso nem se nota. Mas no ET, onde algumas partes dão menos de 45 segundos por questão, esse atraso é fatal. Ele simplesmente dobra a carga cognitiva e o tempo de processamento. E ainda por cima cria o risco da deriva semântica. Sabe, aquelas pequenas mudanças de significado que acontecem no meio da tradução. Esse é o erro que mais exige tempo para ser corrigido, mas é totalmente corrigível. A solução é a prática de imersão deliberada. Ao longo de 6 a 8 semanas de prática consistente, o cérebro se adapta e começa a processar o inglês clínico direto, sem a muleta da tradução. É um dos maiores saltos de desempenho que alguém pode ter. Ok, então já identificamos os problemas. Mas como é que a gente transforma esse conhecimento num sistema real de melhoria? É aqui que a estratégia entra, conectando tudo isso a um plano de estudos que realmente funciona. Essa é uma ferramenta simples, mas muito, muito poderosa. O diário de armadilhas transforma cada erro num dado valioso. Com o tempo, os padrões vão aparecer. A maioria das pessoas tem 1 ou 2 tipos de armadilha que são responsáveis pela maior parte dos erros. O diário joga uma luz nisso e permite que a prática seja focada exatamente nas fraquezas específicas. E essa é a mensagem central. Analisar os erros não é pessimismo, é pura estratégia. Conhecer esses padrões cognitivos pelo nome permite que a gente consiga identificá-los durante a prática e eliminá-los antes do dia da prova. E é essa pergunta que nos leva ao próximo passo. Identificar as armadilhas é a primeira metade da batalha.
A outra metade é construir um sistema de treinamento focado para desmontar cada uma delas. Na nossa próxima análise, vamos detalhar exatamente como construir esse plano de estudos de 8 semanas, transformando fraquezas em pontos fortes.